Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do AV Podcast. Estamos aqui no 60º primeiro episódio do AV Podcast. E hoje recebendo dois amigos da casa, né? Vini Veiga e o Ciro Sirotô, para falarmos do que a gente mais fala nessa vida, né? Que é sobre NBA, falar sobre essa reta final aí de temporada regular, que eu acredito que seja uma das retas finais mais interessantes de temporada regular dos últimos anos aí, com muita coisa a se definir ainda. E tem só um último detalhe aqui sobre mercado, que apesar de eu não gostar muito, mas é um pouco diferente do futebol, quando a gente pega um muito favorito na NBA, eu acredito que entra muito dentro dessa questão de ter jogos todos os dias. A minha palestra lá no Betmaster foi em cima disso, porque quando um exemplo ontem, New York Knicks contra o Detroit Pistons, né? A linha de menos 16. Tem uma questão na NBA que acontece muitas vezes que a gente não sabe com qual tesão, na palavra correta, o New York Knicks, que é muito favorito, jogando em casa, sabe que pode vencer o jogo a qualquer momento. A gente não sabe com qual real vontade o Knicks vai entrar no jogo. Às vezes ele pode entrar num ritmo mais leve e esse menos 16 ficar tarde para ser cumprido lá no último quarto, que aí quando a equipe começa a jogar de forma mais séria. Então a gente tem que sempre ponderar. Então, por isso até fica uma dica, mais uma dica de você ter um pouco mais de paciência. Então é isso que eu queria complementar. Pode falar, Cirão. Outra dica também é ficar de olho na minutagem, né? Se a gente pegar o time do Boston Celtics, eles estão rodando muito elenco. Então, eu até vi recentemente aqui no Twitter, nos últimos 20 jogos, foram mais de 15, 16 formações iniciais diferentes do Boston. Então, eles estão poupando o Tatum, tem jogo que o Tatum não joga, tem jogo é o Jaylen Brown, o Holiday, Porzingis, Al Horford. Então, o que eles estão focando? Cara, já está decidido aqui, a gente vai para os playoffs, principalmente na primeira colocação. Ótimo. Melhor campanha da temporada ainda. Então, a gente vai rodar aqui o elenco buscando estar mais saudáveis para os playoffs, né, que é o que vale. Então, ficar de olho também nisso, né? Os times que estão rodando o elenco visando a pós-temporada. Quer complementar alguma coisa, Vini? Não, é isso Sobre mesmo. É isso essa mesmo. parte de mercado. E só saindo um pouco, só complementando, saindo um pouco só do mercado de handicap e indo para o mercado de pontos também, que era o under e over. Uma coisa que você tem que tomar muito cuidado agora, porque quando, por exemplo, vou dar o meu exemplo, né? De quando eu vou fazer a precificação, no meu sistema de Fairline, ele puxa os dados da equipe durante toda a temporada. O cuidado que nós temos que ter também é os jogadores que estão em quadra agora. Por exemplo, a gente falou, eu não posso comparar os números do Boston Celtics jogando com o pitcher lá de titular, Sunhauser de titular, entre outros jogadores como titular. Não posso contar com os dados do Toronto Raptors, que até um pouco depois do All-Star Game jogou com sua equipe titular ainda um pouquinho, alguns jogos. E agora que está com essa equipe aí, praticamente uma equipe C. Só o Brown tá jogando, eu acredito, do Toronto, que faz. Ele é reserva, mas que é um sexto homem que faz parte da rotação titular. Então, quando você for fazer análise estatística, você tem que ter muito cuidado com. Não é a estatística do Toronto. Quem tá jogando pelo Toronto que são responsáveis por essa estatística, esse número. Então, um exemplo claro que a gente vem dando é um Atlanta Hawks é um triângulo é uma coisa, com um triângulo é outra. O Atlanta Hawks tem um histórico totalmente over. Quando o triângulo não joga, e joga o DeJounte Murray, que é um armador muito bom na marcação, a equipe muda totalmente o seu estilo de jogo, o pace fica mais lento, a defesa fica mais forte. Outra equipe que mudou muito o estilo de jogo foi o próprio Philadelphia 76ers, após a lesão do Joel Embiid. Então são essas pequenas análises que a gente tem que sair um pouco do termo estatístico e colocar um pouco do termo adjetivo, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria complementar. Cirão? Mais uma coisinha de mercado, que eu também estou fazendo muito, principalmente nesses times que estão tancando, Boston, tá maluco, tancando, Portland Trail Blazers, Toronto Raptors, o que eles estão fazendo? Eram times que pontuavam bem, né? Que jogavam no pace alto e tinham jogadores que pontuavam. O que está acontecendo? O que eu estou fazendo ao vivo, pessoalmente? Se eles começarem muito bem o primeiro quarto, o primeiro tempo, eu já fico de olho numa linha de under. Então, assim, ontem, por exemplo, no jogo
Do Portland foi assim, eu peguei no primeiro tempo, a linha foi 52,5 e eles começaram a fazer a rotação. Mas tinha muito jogador importante, como o Brogdon, como o Simons, como o Ayton, fora. Então, quando entra, às vezes a gente nem conhece o reserva do reserva, que é um jogador da J-League, que está ali, tem um contrato de 10 dias, que está testando. Então, dá para você pegar um under. Então, essa linha, até o próprio linha de pontos do Portland, chegou a abrir 110, né? E eles sequer fizeram 100 pontos na partida. Então, essa a famosa rotação que a gente fala muito nas nossas lives, que é sobre isso. Vejam quem é que vai entrar no lugar do titular. E o titular, às vezes, nem é o titular de verdade. É um cara que tem a minutagem agora porque o titular real está fora, por lesão ou porque está tancando. Então, fique de olho bastante no under, principalmente agora, nessa reta final. E o pessoal abre também algumas oportunidades boas nessa rotação mudada. Por exemplo, ontem a gente pegou o Ellis do Sacramento para fazer pelo menos uma cesta e a gente sabia que ele seria titular e teria ali 30 minutos. Então, em vários mercados alternativos, como na Betano, por exemplo, você tem várias oportunidades de apostar em jogadores que estão tendo maior protagonismo. Então, esse mercado de prop bet, de play performance, ele se torna mais interessante. Tem que olhar essas coisas também. Show de bola, cara. O Cirão mencionou uma coisa do under que é muito importante, que eu venho fazendo em jogos grandes, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, um Cleveland Cavaliers contra o Miami Heat, que são duas equipes que brigam por algo. O New York Knicks contra uma equipe ali que está no grupo, que brigam por uma classificação. A tendência desse jogo, que é mais importante, vamos dizer assim, principalmente quando eu tenho pelo menos uma estratégia que eu uso, que eu já comentei com vocês, terminou o terceiro quarto, estamos caminhando para o último quarto. O jogo não está uma diferença de 10 pontos ou mais, que a equipe que está perdendo por 10 teria que aumentar o pace e definir as jogadas de forma mais rápida. Quando o jogo está numa diferença entre 1 e 5 pontos, que é uma diferença muito mínima na NBA, nos jogos de basquete, tendenciosamente, na minha visão, pelo menos, as jogadas do último quarto, elas ficam mais estudadas, elas ficam mais lentas, elas ficam mais bem trabalhadas, e as defesas começam a trabalhar de forma mais séria. Que a gente que acompanha todos os dias, se você comparar o Knicks trabalhando defensivamente contra o Detroit, o Knicks trabalhando defensivamente contra uma equipe contender, né, com a equipe teoricamente grande, o empenho defensivo do Knicks vai ser totalmente diferente. Então são esses pequenos detalhes de olho, né, de assistir o jogo, que eu deixo aqui para vocês. Jogos grandes que têm uma certa importância para ambas equipes têm a tendência de ficar mais under nessa reta final, né, do último quarto em diante.